Olá, crianças e adultos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês estão e como vocês cuidam dos seus corpos? Isso. Sabe por quê? Porque não sei se vocês já ouviram falar que somos o corpo de Cristo. Então, você deve se alimentar bem, cuidar da higiene, com certeza, ter tempo para tudo e cuidar da sua saúde espiritual. Mas como assim cuidar da minha saúde espiritual? Para o Espírito Santo poder habitar no nosso corpo, por fazer morada em nosso corpo, devemos o quê? Orar, ler a palavra, praticar a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, perdoar e fazer várias outras coisas que a palavra ordena. Então, vamos cuidar da nossa saúde espiritual? Vamos assistir esse lindo culto que Deus tem preparado para a gente. E aí, você já curtiu e compartilhou este vídeo? Se ainda não, curte, aperta nesse botãozinho aí, ó, que tem o joinha, curte e compartilhe, porque esse culto está lindo. Agora, iremos orar para poder nos darmos continuidade a este culto. Deus, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Obrigado pela minha saúde, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Deus, que o Senhor venha abrir o meu coração, o meu entendimento, para que a tua palavra permaneça aqui, Pai, no meu coração. Que o seu Espírito Santo venha fazer morada no meu corpo, Pai. Eu te agradeço e te louvo por tudo quanto tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém! Ai, que dor! Nossa, eu não tô aguentando de dor hoje. Ai, meu Deus, por que eu fui desobedecer a minha mãe? Ai, nossa! Quase que eu esqueço do culto das crianças. Oi, crianças! Oi, famílias, tudo bem? Ai, foi tão difícil chegar até aqui hoje. Meu Deus do céu, viu? Eu estou com uma dor no meu braço. Sabe o que é, crianças? A tia Glaucia deu de desobedecer a mamãe dela e minha mamãe dizia assim, ó, quando eu estava andando de bicicleta: não sobe aquela subida. Tia Glaucia foi, caiu, espatifou no chão e quebrou o braço. Machuquei o braço. Isso mesmo, agora tá aqui, ó, nem tô podendo mexer nele. Ai, meu Deus, mas tá doendo tanto, mas tanto. Ai, mas sabe, crianças, em tudo Deus nos ensina uma coisa. A única coisa mesmo que tá ruim é que eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Como faz falta uma parte do nosso corpo, viu? Eu não tô conseguindo lavar a louça, não tô conseguindo fazer as lições de casa muito bem, não tô conseguindo brincar direito. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque tá faltando uma parte do meu corpo. Meu braço está quebrado e não estou conseguindo mexer. É muito importante todas as partes do nosso corpo. Mas Deus nos ensina em tudo, não é mesmo? E eu vou chamar um amiguinho aqui. Ele se chama... Peraí, deixa eu ver se ele já chegou. Peraí. Juca! Ô, Juca! Vem cá, Juca. As crianças querem falar com você, querem te ver. Tudo bem? Tudo bem. E vocês, crianças, tudo bem? Tudo bem, né? Olha, vamos ler um capítulo da Bíblia pra eles entenderem o que aconteceu com a tia Glaucia? Vamos? Tá bom. Você Vamos. machucou esse braço aí? Ei, tia Glaucia, eu falei pra você não ficar correndo. Minha mãe falou pra eu não correr de bicicleta e eu não corro, não.
Não, você é obediente? Eu sou obediente minha mamãe. É, mas tá doendo. Então vamos ler um versículo da Bíblia para eles raciocinarem bem o que aconteceu com a tia Glaucia? Tá bom. Onde a gente vai ler? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou colocar a Bíblia aqui para você, tá? Versículos 25, 26, 27. Lê o 27 pra gente, Juca. Tá bom. Ó, o versículo 27 diz assim: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Agora o 25 e o 26. Tá bom. 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Juca, sabe o que isso quer dizer um pouquinho? Põe seu bracinho aqui para não doer também. Sabe o que quer dizer, Juca, esse versículo? Que, assim, dizendo de igreja, né, crianças? Nenhum departamento, nenhuma área da igreja é mais importante do que a outra. Nós precisamos de todas. Todas são muito importantes, Juca. Tanto as crianças quanto os jovens, os adolescentes, as mulheres, desde a recepção até o final. Todas são muito importantes. E sabe, às vezes vocês, crianças, pensam que não fazem parte desse corpo de Cristo, mas fazem sim. Crianças fazem parte do corpo de Cristo. Sabe uma das coisas que fala muito nesse versículo, Juca? Que, como a tia Glaucia aqui está sofrendo, como não existe uma parte, fala que nós somos o corpo de Cristo. Todos os membros são importantes. Não tem uma parte do corpo que é mais importante do que a outra. Tem? Eu não concordo. Eu acho que o mais importante pra mim é a boca, porque eu como um lanche bem gordão de fim de semana. Juca, eu não estou falando disso, Juca. Eu estou falando assim, tudo bem, a boca é muito importante, mas todas as outras partes são importantes. Imagina se no nosso corpo tudo fosse olho, tudo fosse boca, tudo fosse nariz. Como seria? Eu acho que eu não gosto muito da barriga, porque a barriga fica grandona quando a gente come aquele bolo de chocolate que mamãe faz, fica muito grande. Depois você vai no banheiro e solta uns pum, bicho, fica cheirando. É só não comer muito, né? Você não acha? Né, Verdade, crianças? verdade. Só não comer muito. Olha, sim, mas olha, todos são importantes. Todos os membros da igreja, desde o comecinho até o final, é muito importante, tá bom? Aliás, porque igreja não é só templo, igreja também somos nós. Nessa pandemia, Juca, que tudo tá fechado. Abre e fecha, a igreja abre e fecha. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Muito Nós bem. somos igreja. Eu aprendi isso com a tia Letícia, lá na escola dominical. Eu lembro, tinha, né, tia? Mas nós já tá aprendendo agora pelo YouTube, né? É verdade, agora é o Coutinho pelo YouTube todo domingo às 10h30 da manhã. Verdade, muito gostoso assistir o Coutinho. Todo domingo passa no canal da MPF. Eu gosto, tia, eu gosto. Você gosta? Eu também. Gosto muito, sim. A mamãe sempre coloca 10h30 da manhã para nós assistir o Coutinho. Muito gostoso. Que bom, Juca. Então, ó, vamos repetir essa parte. Que não há uma parte mais importante do que a outra. Nós somos igreja, eu e você. Não é só o templo. Jesus, nós somos parte do corpo de Cristo, porque Jesus um dia vai vir buscar a igreja. E não é só uma igreja que vai subir. Independente da placa de igreja, independente da igreja que você congrega ou frequenta, você sobe também. Jesus virá para todas as pessoas, por isso que nós somos parte do corpo de Cristo. Por isso, Juca, que nós devemos se preocupar com as pessoas. A tia Glaucia está sofrendo aqui tanto sem um braço. Imagina a gente sem uma pessoa na igreja ou sem um departamento. Todos somos corpo de Cristo, crianças. Até vocês. Você é corpo de Cristo, Juca? Sim, sou corpo de Cristo. Acho bom. Vamos terminar com uma musiquinha?
Vamos sim, vamos sim. Aquela musiquinha, qual você gosta mesmo? Aquela que fala do corpo. Canta um pedacinho pra lembrar. Aquela lá, criança, vocês conhecem? Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso. No grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos despedir? Vamos sim. Tchau, crianças. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vívia e hoje eu vim aqui contar pra vocês uma história muito legal. E para eu contar essa história pra vocês, eu vou chamar aqui alguns amiguinhos que eles são conhecidos como ferramentas. Cada um deles tem o seu nome e a sua função. Mas antes de eu contar essa historinha, eu quero perguntar se você está gostando desse culto. Se você estiver gostando, deixa aqui embaixo o seu curtir, comenta qual foi a parte que você mais gostou do culto e vamos compartilhar com os nossos amiguinhos, para que mais deles conheçam quem é Deus, conheçam quem é o nosso Papai do Céu, tá bom? Eu vou chamar para vocês então os nossos amigos para contar melhor essa história. Para nós começarmos essa história, eu vou falar para vocês de um rapaz. Ele era um marceneiro. O que é marceneiro, tia Vivian? Marceneiro é aquele que constrói móveis, como por exemplo, mesa, ele constrói guarda-roupa, ele constrói armário, tudo feito de madeira. E esse marceneiro, ele tinha que entregar uma mesa para um rapaz, uma mesa bem grandona. E aí ele falou assim, bom, eu vou deixar essas ferramentas todas separadinhas num lugar e amanhã quando eu chegar bem cedinho eu vou começar a trabalhar.
E aí ele pegou as ferramentas. Ele pegou o parafuso, pegou o martelo, pegou o serrote, pegou a furadeira, pegou a trena e foi deixando tudo num cantinho. E aí quando eu chegar bem cedinho eu vou começar a trabalhar. E aí ele pegou as ferramentas. Ele pegou o parafuso, pegou o martelo, pegou o serrote, pegou a furadeira, pegou a trena e foi deixando tudo num cantinho. E aí no dia seguinte ele iria começar a fazer essa linda obra, essa linda mesa. E aí quando o marceneiro foi embora, as ferramentas, os amigos começaram ali a conversar entre eles. E aí sabe o que aconteceu, crianças? O parafuso entrou na história. Olha aqui o parafuso. Ele entrou na história e ele falou assim: bom, o marceneiro vai fazer uma mesa, mas vocês sabem que eu sou mais importante, não é? Porque sem mim, como que ele ia deixar as madeiras bem grudadinho uma na outra para que as mesas não fiquem dançando? Quando alguém for colocar o prato em cima da mesa, a mesa vai ficar lá toda balançando. Então ele precisa de mim para que a mesa esteja bem firminha. Aí sabe o que aconteceu? Ah, pera aí que eu vou falar para vocês o que aconteceu. A parafusadeira chegou e falou assim: nada disso. Ele pode até pegar você para deixar bem firminho, mas sem mim você, não encaixa. Então eu preciso, de mim, que sou a parafusadeira, para pegar, o parafuso e apertar. Ah, mas o parafuso até ficou quietinho, mas sabe, ele falou assim: bom, ele pode até precisar da parafusadeira para ele apertar os parafusos. Ele pode até precisar do parafuso para deixar tudo bem juntinho. Mas sem mim, ele não consegue, cortar a madeira. Então ele precisa de mim, para cortar toda a madeira e deixar as madeiras de um tamanho correto, deixar um corte bem legal. Sabe quem apareceu na história, crianças? Vou contar pra vocês quem apareceu. Apareceu a trena. E a trena falou assim, parafuso, é necessário que você esteja assim nessa produção da mesa para que esteja tudo bem grudadinho. É necessário sim da parafusadeira para apertar tudo e do serrote para cortar. Mas sem mim, as madeiras iriam ficar todas tortas e a mesa ia ficar toda torta. Você ia olhar para a mesa ia estar assim, a madeira de um tamanho aqui, a outra madeira de um tamanho ali, ia ficar tudo torto. Aí sabe o que a trena falou? Sem mim, ele não consegue, medir e deixar tudo no tamanho certinho. E deixar a madeira desse tamanho e a madeira daquele tamanho. Ele não consegue. Iria ficar tudo de tamanho diferente. Ia ficar uma bagunça essa mesa. Mas aí chegou no dia seguinte. Sabe o que aconteceu? O marceneiro pegou a trena, mediu a madeira, foi lá, pegou o serrote, cortou a madeira. Ele pegou, colocou todas as madeiras perto uma da outra, pegou o parafuso, colocou o parafuso, pegou a parafusadeira e apertou o parafuso. E ele foi usando outras ferramentas também para a construção dessa mesa. E sabe o que a gente entende com isso, crianças? Que nem o parafuso, nem o martelo, nem a parafusadeira, nem o serrote, nem a trena e nem qualquer outra ferramenta foi mais importante para a construção dessa mesa. O marceneiro precisou de todas as ferramentas. E assim, crianças, somos nós. Nenhum de nós somos mais ou menos importantes para Deus. Todos nós somos muito importantes para Deus. E esse marceneiro, sabe quem é? Jesus. E o parafuso, o serrote, a parafusadeira, a trena, somos cada um de nós. Todos nós somos muito importantes para Deus. E Deus gosta que nós estejamos em união. Sabe que a palavra de Deus fala? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe o que está dizendo? Que feliz, que alegre, que legal é que os irmãos estejam juntinhos, ajudando um ao outro, para que a obra de Deus
cresça, a gente ficar bem grandão, nós vamos ter alguns probleminhas que vai acontecer na nossa vida. E às vezes nós vamos precisar de um irmão, de um amiguinho para nos ajudar a passar por todos os problemas e nós, continuarmos fortes na presença de Deus. Então que nós possamos, pensar e colocar isso na nossa cabeça e no nosso coração, que nenhum de nós somos mais ou menos importantes para Deus. Todos nós somos importantes igualmente para Deus. E que nós precisamos muito, muito, muito dos nossos amiguinhos, porque é Ele que nos ajuda, são eles que nos ajudam a estar na presença de Deus. Então você, criança, que tem aquele seu amiguinho que você gosta muito, aproveita, conta tudo pra ele, ora com ele, conversa com ele, fala pra ele, Papai do Céu não gosta que você fala isso pra sua mãe, Papai do Céu não gosta que você fala isso com um outro amiguinho. E nós vamos, ajudar todo mundo, sempre fortes e muitos unidos, porque é isso que Deus gosta, que os seus filhos estejam juntos, alegres e felizes, adorando a Ele. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha, que vocês guardem isso na cabecinha de vocês, no coração de vocês e que vocês venham contar essas histórias para os outros amigos de vocês. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Mãe, nem sei por onde começar a escrever pra falar de você. Toda palavra que eu uso é tão pequena pra expressar o amor e todo o sentimento que eu guardo no meu peito. Você tem sempre uma palavra quando a minha voz se cala. No calor do teu abraço eu reencontro meu caminho, e a luz do teu sorriso ilumina toda escuridão. Tô indo bem, com você aprendi que na vida cair faz parte também. Todo dia um novo começo, pode acreditar. Foi você quem me disse, meu filho, é preciso sonhar. Que você chega lá, foi Deus quem te fez, com a pureza do amor e a força de quem tem coragem pra lutar. O teu colo é meu porto seguro e é de onde me vejo no teu, te vejo no meu olhar. Mãe, os meus primeiros passos você me ensinou a dar. Hoje eu sigo a direção correta, aprendi a andar, mas ainda sinto a tua mão segurando a minha, me guia. Tô indo bem, com você aprendi que na vida cair faz parte também. Todo dia um novo começo, pode acreditar. Foi você quem me disse, meu filho, é preciso sonhar. Que você chega lá, foi Deus quem te fez, com a pureza do amor e a força de quem tem coragem pra lutar. O teu colo é meu porto seguro e é de onde me vejo no teu, te vejo no meu olhar. Me vejo no teu, te vejo no meu olhar. Queridos irmãos, que coisa boa é falar com vocês. É uma responsabilidade grande, mas também
É uma alegria grande podermos fortalecer a fé uns dos outros. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pelo convite para partilhar um pouco do amor e da fé em Jesus com os irmãos tão queridos. Olha, recebam o abraço da minha família. Nós estivemos aí com vocês já tem 9 anos, mas agora estamos longe. Mas Deus nos deu essa oportunidade. Nosso abraço, viu, Pastor Cido, irmã Marilene e Débora, obrigado pelo convite. Bom, queridos, a Igreja de Jesus aprendeu muito neste tempo de pandemia, né? Aprendemos muitas coisas práticas e a nossa geração, ela foi marcada, foi selada com alguma coisa que a gente nunca tinha visto. E como cristãos, nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos mais sobre a vida que realmente Deus quer para nós. Viver o Evangelho de Jesus de dentro para fora, porque viver como crente dentro do grupo da luz é fácil, né? Todo mundo costuma brilhar, todos costumam demonstrar que tem o fruto do Espírito quando a gente está ali unidos, né? Dentro da igreja, todo mundo é luz. Mas para sermos melhores fora, precisamos aprender a ser melhores dentro, né? Sermos genuínos, íntegros dentro de casa, dentro de nós. E, queridos, olha, Deus não foi pego de surpresa, né, com a chegada do vírus, não foi não. Deus é soberano, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ficar dentro de casa trouxe para nós a certeza de que Deus estava se movendo para que muita gente se despertasse, para que situações mal resolvidas fossem tratadas, que aquilo que necessitava de ajuste fosse ajustado, cônjuges e pais, né, distantes, relapso, perceberam que precisavam mudar a forma de cuidar da família, e alguns fizeram, outros não. Então é aquela palavra, quem tá limpo, limpou-se mais, quem estava sujo acabou tendo sujeiras, né, afloradas. Os crentes que diziam que não tinha tempo de estudar a Bíblia, agora perceberam que tinha tempo sim, né? Mas que na verdade estudar a Bíblia não tinha nada a ver com tempo, e tinha a ver com prioridade, porque agora tinha tempo para ler e mesmo assim não liam. Ou seja, aquele que é fiel no pouco, irmãos, quando ele for colocado no muito, ele também vai continuar a ser fiel. Mas aquele que quando tem pouco não é fiel, se chegar no muito também não vai ser. O contexto dessa palavra não é esse, né? Mas é que aqui cabe bem essa ilustração bíblica. A gente podemos refletir bem qual que é o nosso papel como cristãos e qual é o nosso propósito de vida, né? Como pais tementes a Deus, a gente precisa deixar um legado para os nossos filhos. Precisamos ser transformados todos os dias e depois nos tornarmos agentes de transformação na vida das outras pessoas. Chegou a hora então de testemunhar o que vivemos, o que aprendemos nesse tempo. Sim, esse é o momento. E eu quero aproveitar, eu quero falar sobre a infância. Vamos falar? Vamos lembrar também que a infância, ela é um tempo que passa rápido. Na verdade, o tempo está voando. Sabe que tem uns estudos científicos que provaram que a gente está tendo menos tempo no dia. Eles provaram, alguns cientistas provaram que a rotação do planeta ficou mais rápida e que isso vai continuar acontecendo. Os cálculos que os cientistas fizeram é que os dias em 2021 vão ser mais rápidos do que o normal. Serão 0,05 milissegundos menor que o normal. Isso significa que 2021 será o ano mais curto em décadas. A última vez que aconteceu isso foi em 1937. Por isso, precisamos investir tempo na infância dos filhos, porque a infância vai embora. Aquilo que fazemos com os nossos filhos e pelos nossos filhos hoje vai ser perpetuado, só que é na mente, no coração e nas ações deles. O que a gente faz hoje vai resultar nos nossos filhos, naquilo que eles farão amanhã. Vocês pensaram nisso? Vamos pensar nisso. Se nós, por exemplo, não geramos fé no coração das crianças
E em quem e onde é que elas vão depositar confiança? Em quem? Não vai ser em Deus. Olha, irmãos, o ruim dessa pandemia foram as mortes, né? As separações, isolamento social, tanta dor, sequela, né, em quem pegou o vírus. Mas a gente precisa olhar e ver que Deus esteve todo o tempo trabalhando, que a gente amadureceu e a gente foi para um outro nível, meus irmãos. Sim, eu creio nisso. Creio que na pandemia nós, por exemplo, Deus se moveu. Aqui em casa a gente se tornou mais intencional com os meninos. Antes a gente tinha o culto doméstico uma vez por semana. Agora o nosso culto é de segunda a sexta. E no sábado e domingo a gente brinca também ensinando eles. E levamos para os trabalhos da igreja, né? E quando não tinha, quando ficamos assim totalmente isolados, né? Aqui em Portugal, eu saía procurando cultos infantis, eu e Daniel lá no YouTube, e a intenção era encalcar Jesus nos nossos filhos. E, mas como é que eu vou fazer isso? Olha, queira fazer e faça. Só tem que ser intencional, tem que ter consciência que a infância é o tempo de ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. A gente faz, está lá no caminho e eles vão com a gente. E depois, quando eles forem adultos, eles não vão desviar, né, do bom caminho. Provérbios 22:6 diz isso. Olha, aqui em casa nós passamos a acordar mais cedo, porque os nossos filhos acordam muito cedo, 5, 6, assim. Então a gente lê uma história bíblica com eles e tem dia que cantamos, outros somente conversamos, né, sobre aquela história que a gente leu e o que eles pensam, e a gente ora junto. Tudo muito natural, mas mesmo sendo natural, a gente não deixou de ser intencional. Quando eles dormem, nós lemos outra história, oramos juntos o Pai Nosso. Quando chegam da escola, a gente pergunta como foi. Quem foi a pessoa mais legal lá da escola hoje? Teve alguém que foi chato hoje com vocês? Aí, o que vocês fizeram? Vocês ajudaram algum amiguinho? A gente investe tempo para ouvir e eu sei que isso vai ficar registrado na mente dos nossos filhos. Na minha mente, tudo que meus pais faziam comigo ficou registrado. A mente é fantástica. Deus nos deu uma mente fantástica. E eu sei que vai ficar na mente dos meus filhos que a gente investe. Eu lembro da minha mãe, era dirigente do ciclo de oração. Ela orava muito, né, de joelho na beirada da cama, e ela me colocava também, me trazia para orar junto com ela. Foi nestes momentos que eu aprendi, irmãos, a orar e recitar os primeiros salmos. E assim é o que eu e meu marido estamos fazendo aqui com os nossos filhos agora. Pais, como é que os nossos filhos vão amar a Deus se a gente não demonstrar que Deus é importante? Nós temos o exemplo, estamos criando nossos filhos num campo missionário, né? Aqui na Europa a gente não ouve falar de Deus. É impactante, né, para uma pessoa quando a gente diz para um europeu, por exemplo, assim, Deus te abençoe. Alguns assim se assustam, outros acham meio antiquado, coisa de gente religiosa. E aqui em Portugal, por exemplo, alguns não aceitam muito falar, acho que é religião de estrangeiro, né? Isso não é pra gente. Mas a nossa missão, além de falar de Jesus para as pessoas, é também falar de Jesus dentro da nossa casa, ao deitar, ao levantar, na mesa, no comer do pão, na hora de alguma dor, de alguma dificuldade. Se não fizermos isso, o mundo vai dizer para os nossos filhos que Deus não existe, ou então que Jesus não é suficiente para eles, e que aquela visão humanista, né, que eles mesmos são resposta para eles mesmos. Não, nós geramos filhos para a glória de Deus. Então, queridos, eu quero te convidar a olhar para este tempo como um aprendizado sobre a maneira certa de cultuar a Deus, que é começando dentro de casa e saindo de dentro de casa juntos para celebrar com os irmãos na igreja.
O nosso lar é a nossa congregação, que a gente aprende sobre Deus. E depois saímos dali para, junto com os outros irmãos, né, no final de semana, nós nos fortalecermos mutuamente e unirmos forças para tirar outras pessoas das garras de Satanás. Jamais prive os seus filhos de ir ao templo adorar a Jesus com as outras pessoas. A gente celebra no coletivo o que a gente vive durante a semana. Mas assim, a partir do momento que você não acha importante ir na igreja, os seus filhos também não irão achar importante. Quando eles crescerem, você vai querer que eles tenham amizades saudáveis e sejam pessoas virtuosas, né, e tementes a Deus. Mas olha, provavelmente eles acharão que estar junto ali com os irmãos da igreja não é legal. Afinal, Satanás e seus aliados preparam muitos atrativos para levarem os nossos filhos para longe de Deus. Eu vi isso acontecer dentro da minha família. Eu sempre dizia, olha, investe tempo com essa criança, leva para os cultos, leva na escola bíblica. Mas a mãe não levava na igreja. E a criança dizia que queria ficar vendo jogos, ficar na TV. Hoje essa mãe, que é muito próxima, ela vive numa angústia, porque o filho não quer saber de Deus. Invista nos seus filhos, dando a eles aquilo que não perece, que é a fé, o amor. Investe neles, compra uma Bíblia. Olha, na pandemia, para fazer o meu filho mais velho ler a Bíblia e melhorar a leitura e tal, eu desafiei ele, olha, vamos ler a Bíblia, que a vovó Maria, minha mãe, né, ela ficou boa na leitura porque ela lia a Bíblia. Eu contei a história da avó para ele, motivei ele. Resultado, em um mês a leitura dele melhorou, a escrita também, e com isso ele já leu a Bíblia 3 vezes completa. Eu achei ali a estratégia, Deus deu a estratégia, né, de estudo e de palavra. Então é isso, irmãos. Nós aqui, desde o primeiro dia que pudemos abrir a igreja, a gente estava lá com os nossos filhos. E eles amam conviver com o povo da nossa igreja, graças a Deus. Eles estão mesmo bem aculturados. E a gente sai de casa sabendo que Deus está conosco. Que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, né, nessas situações, a gente não precisa ter medo do mal, que Deus está a nos guardar. E é nessa fé que a gente deve caminhar, né? Deus está nos ajudando. Eu quero terminar essa partilha motivando os pais, os irmãos, os professores, os líderes, para que sejamos ainda mais intencionais na educação cristã e no testemunho com o nosso caráter. Sejamos cristãos maduros, seja um crente maduro, seja guiado pelo Espírito, fugindo das obras da carne, pedindo perdão se errar, né? Meus pais, eles foram muito importantes para eu amar a Deus. Eu cresci ouvindo sobre Deus, cantando sobre o amor de Deus, e eu vi meus pais lendo a Bíblia. Eu os via orando e eles não faltavam nos cultos. Mas eu também tinha um clima de paz dentro de casa e isso deu resultado na minha vida. E na minha vida ministerial eu sempre estive envolvida com famílias, ora ministrando a palavra com as crianças, né, adolescentes e jovens, ora falando com os pais ou os líderes de ministério infantil. Eu levo a sério esse tema do ensino porque eu fui uma criança e uma adolescente que tive pais influenciadores, evangelistas. Eu recebi e eu passo para frente o que eu recebi. Eu lembro, irmãos, que a minha mãe não deixava quase ninguém sair de perto dela sem que ela falasse de Jesus, né, para a pessoa. E o meu pai era muito amoroso, muito bem-humorado, era um cristão que servia as pessoas. Todo mundo que necessitava, o meu pai ajudava. E eu fui gerada para a glória de Deus. Eu tenho um propósito e eu aprendi, meus pais me deixaram um legado. Os nossos filhos foram gerados para a glória de Deus e eles têm um propósito na vida. Eu conheço o meu propósito, eu tenho um alvo, eu fui designada por Deus para as obras dele. Hoje eu sirvo com meu marido, os meus filhos em missões, mas os meus pais não sabiam que era para isso que eu havia nascido, né? Mas me ensinaram a viver para Deus. Mesmo não sabendo, a gente tem que cumprir.
Nós, como pais, não precisamos saber onde nem como os nossos filhos irão servir a Deus, né? Se como profissionais ou como ministros mesmo. Mas uma coisa a gente deve fazer: prosseguir para o alvo, que é Cristo, junto com os nossos filhos. Olha, que Deus os abençoe, que tenhamos todos os dias alegria em caminhar com os nossos filhos no caminho do Senhor, até que Ele venha. Um grande abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe. Beijos. Chegamos ao final do nosso culto infantil. Somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Você já pensou no que isso quer dizer? Se Jesus quer abraçar alguém, Ele abraça através dos nossos braços. Hoje nós estamos vivendo um tempo de isolamento e isso não está sendo recomendado, né? Se Ele quer ajudar alguém a se levantar, Ele ajuda através das nossas mãos. Se Ele quer dar um sorriso para alguém, Ele dá através dos nossos lábios. Se Ele tem uma palavra de conforto, ou mesmo de exortação, de orientação, Ele o fará através dos nossos lábios. E tem um outro porém: vós sois o corpo de Cristo, está no plural. Significa que cada um de nós somos uma parte. Alguém é mão, o outro é pé, um é o olho, o outro é o nariz. Nenhum de nós somos completos em nós mesmos. Dependemos e precisamos uns dos outros. É para isso que existe a igreja, é para isso que nós somos orientados a viver em comunidade, porque precisamos um do outro. É interessante que o corpo, ele não confronta contra ele mesmo. Se eu pegar as minhas duas mãos e colocar aqui, eu até penso que a minha direita tem mais força e a esquerda menos. Mas se eu empurrar uma contra a outra, nenhuma vai vencer. A menos que eu, através da minha mente, digo, é a direita que vai vencer agora é a esquerda. Mas o corpo não se confronta, não se guerreia entre si. E pelo contrário, ele protege um ao outro. Se cair um objeto no meu pé, o olho rapidinho disse, pé, saia da frente. E a perna vai puxar o pé para trás para que ele não seja atingido. Se alguém levar um objeto em rumo do seu olho, a mente vai dizer, mão, proteja o olho, e a mão vai passar rapidinho na frente do olho para proteger. É muito legal isso. Vamos orar agradecido a Deus por essa reunião e pedir, ajuda-me a representar muito bem esse privilégio que tenho de representar o Senhor através do meu corpo, gente criança e gente grande. Obrigado, Senhor, por esse momento, o qual podemos estar com as crianças, com a família por intermédio dessa live. Eu te louvo pela vida de cada um dos líderes que tem se envolvido, participado, por cada um dos pais que tem colocado para as suas crianças essas lives. Que a tua bênção a todos venha envolver neste tempo que estamos vivendo de pandemia. Imuniza, protege, guarda cada um. São tantos os males e perigos que nos cercam, nos protege, ó Deus, e permita-nos ser sempre para a glória do teu santo nome, e que como corpo do Senhor, nós possamos levar a tua imagem, nós possamos levar o benefício que o Senhor levaria aqui presente se tivesse as pessoas. Em o nome de Jesus, olha para cada criança, olha para cada adulto, para cada família, se com todos nós, Deus, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, um beijo bem gordão para todos, fiquem na paz do Senhor.